Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos de volta com o programa Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Acompanhe os principais destaques do programa de hoje. Banco Central do Brasil reúne professores e estudantes para discutir projeto de educação financeira nas escolas. No quadro Sempre em Dia, vamos saber como é feita a poda de formação da figueira. Na Dica Epagre, pesquisador fala sobre o controle do feltro na produção de citros. Evento realizado em Brasília compartilha conhecimento sobre a intercooperação. Não é um instrumento da organização estadual, da OCB, é um instrumento da cooperativa para que ela possa fazer no seu dia a dia a melhor gestão possível da sociedade. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Conscientizar os estudantes a usar o dinheiro de forma correta foi o objetivo do Banco Central do Brasil na Semana Nacional de Educação Financeira. Professores, estudantes e disseminadores de educação financeira estiveram reunidos no Banco Central para discutir o projeto Educação Financeira nas Escolas. Vamos acompanhar a reportagem do Canal Cooperativo. O Banco Central do Brasil apresentou durante as ações da 6ª Semana Nacional de Educação Financeira o projeto Educação Financeira nas Escolas. Em um painel na sede do banco, foram apresentados e discutidos os desafios da inserção de projetos educacionais nas escolas. Ao longo do nosso trabalho aqui no Banco Central, já tem alguns anos que nós no Banco Central estamos envolvidos com a educação financeira, o que a gente percebe é que quando as crianças aprendem educação financeira, esse efeito desse aprendizado ele é um efeito mais duradouro, né? Quer dizer, a criança leva aquilo para a vida dela, né? Ela vai ser um jovem com a melhor consciência de como manejar o seu dinheiro, a sua mesada, e vai crescer em um adulto que vai saber lidar com o seu salário quando ele receber melhor o seu salário. A gente também vê que quando você ensina a criança e o jovem, isso tem um efeito multiplicador muito grande. As cooperativas são as maiores propagadoras das ações de educação financeira no país. De acordo com dados do Banco Central, 70% das atividades da ENEF são promovidas pelo cooperativismo financeiro, que também apoia a educação financeira já nas escolas. Você levando a educação financeira já na escola, ensinando a criança, né, a importância de como lidar com o dinheiro, né, com a importância de você ter princípios de poupança, né, como usar os recursos, né, para o seu benefício. Pensando no recurso financeiro, isso leva, sem dúvida, para você ter os princípios de poupança com outros recursos, né? Com água, quer dizer, quando economizar água, como economizar energia. E o que eu estou falando não é só hipotético, não, é resultado do que já se vê no país. Quem está na ponta, desenvolvendo os projetos, tem motivos de sobra para comemorar. Eles aprenderam a multiplicar com o dinheiro, dividir com o dinheiro e assim é um terceiro ano que nem deveria estar tanto, mas já está bem além por causa do projeto. Para que uma planta frutífera produza adequadamente, é preciso que ela tenha ramos equilibrados. E os bons resultados são conseguidos no futuro produtivo desta planta, fazendo uma boa poda de formação. Hoje, no quadro Sempre em Dia, vamos saber como é feita a poda de formação da figueira. Fique ligado. Essas são figueiras de 1 ano de 1 para 2 anos, né? Ou seja, elas foram plantadas o ano passado e ela está completando então seu primeiro ano no local definitivo, fazendo então a formação dessa primeira pernada, dos primeiros ramos de formação da figueira. A poda de formação da figueira, nós temos que ter em mente que nós não queremos que ela produza figo nessa poda de formação. Nessa poda de formação, nós queremos dar a estrutura básica para a planta. Essa estrutura básica significa direcionar os ramos equilibradamente para que nós possamos estar formando a planta, né? Então, o primeiro passo que eu devo observar é
A altura que vai ficar mais ou menos essa primeira pernada, né, os primeiros ramos de formação da planta, e abaixo dessa primeira pernada eu excluí todos os ramos que possam existir para que não haja competição com um líder central. Então aqui eu vou demonstrar, por exemplo, neste caso aqui, que nós temos 2 ramos que eles cresceram e não são ramos desejáveis para a formação da planta. Então nós vamos retirar esses ramos que estão abaixo da nossa formação da primeira pernada da figueira. Então eu retiro esses ramos que estão abaixo da primeira pernada, né, para que eles não desequilibrem a planta e permitam que haja um crescimento dessa copa. Né? Como é que é essa copa? Essa copa da planta é a formação em taça, ela fica com aspecto de taça. Para que ela tenha um aspecto de taça, eu preciso equilibrar os meus ramos equidistantes um do outro. Né? Então, neste caso aqui, eu tenho quantos ramos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramos. O ideal é que nós possamos ter nessa fase, como é a poda de primeiro para o segundo ano, entre 3 a 4 ramos. Então, neste caso, eu vou ter que escolher os ramos mais bem posicionados para que possa estar formando essa primeira pernada, né? Esses ramos. Esses ramos, então, eu vou podar esses ramos que vão ficar em torno de 4 ramos, para que possam, daqui do segundo para o terceiro ano, eles duplicarem. Ao invés de 4, vão ficar 8. No terceiro para o quarto ano, ao invés de 8, eles serão 16, e do quarto para o quinto ano, ao invés de 16, poderão ser até 32 ramos, dependendo do vigor em que essas plantas se encontram e do lançamento da brotação desses ramos. Então, o importante é que eu tenha aqui definido equilibradamente como é que estão os meus ramos nessa planta para que eu possa ver essa formação. Né? Então, definido os ramos que nós vamos deixar. Este aqui, por exemplo, que está num ângulo muito bom de formação, né? Eu vou escolher entre 15 e 20 centímetros, observar a gema mais abaixo, que vai me dar o crescimento horizontal desses ramos, e eu vou fazer, então, a minha poda, né? Então eu vou cortar este ramo, um corte em bisel, para que não acumule água, né? Que a água possa cair em cima e escorrer sem problema nenhum, né? Eu vou escolher este outro ramo, para que este ramo vai fazer essa ocupação desse espaço, e este outro ramo, esse outro espaço. Então escolho em torno de 20 centímetros mais ou menos, e escolho o ramo que vai ficar para o crescimento da gema horizontal, né? Então faço esse corte, né? Retirei o segundo ramo, então já tenho um ramo aqui, esse outro ramo para ocupar esse espaço. Agora vou escolher esse outro ramo para escolher esse espaço que está aqui, este ramo aqui ou este daqui. Como este aqui tem um crescimento um pouco mais vertical, eu vou acabar escolhendo este ramo que está aqui e vou fazer o corte também procurando o crescimento horizontal. Então, da mesma forma, vou retirar este ramo, já que tem um ramo naquela formação, vou retirar este ramo para manter a planta equilibrada, né? E aqui tenho 2 possibilidades neste caso, este ramo que está bem vigoroso e este que está um pouco mais fraco. Mas a posição dele é uma posição bem interessante, que eu posso então estar utilizando este ramo, né? Eu posso estar utilizando este ramo para fazer a ocupação desse espaço. Então, eu retiro este ramo que está aqui, mesmo com um crescimento um pouco mais vigoroso, que seria o ideal, mas ele está numa posição não tão adequada. Lembre-se, este é uma poda de formação, então tem que dar estrutura para a planta produzir no futuro. E vou fazer o corte deste ramo. Fiz o corte deste ramo, agora então eu escolho a gema que vai dar a brotação e a formação de mais outros ramos horizontais. Observando aqui, a gente vê que nós ficamos com 1, 2, 3 ramos. 3 ramos, 4 ramos. Este ramo ainda é um ramo bastante vigoroso e ele está com uma certa forma ainda muito grande. Eu venho aqui e reduzo ele, né? E eles estão basicamente equidistantes, né, e com o mesmo tamanho. E eu consigo então dar a minha formação ideal
da copa na formação de taça. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ramos. Confira os assuntos que teremos no próximo bloco. Na Dica Epagre, pesquisador fala sobre o controle do feltro na produção de citros. Evento realizado em Brasília compartilha conhecimento sobre a intercooperação. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi e fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi, que sempre nos deram todo o apoio. Cicobi, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. O campo produz grande parte dos alimentos consumidos no espaço urbano. Também é no campo que se preserva a biodiversidade ou se garante a qualidade da água. O campo é vida e a vida começa aqui. A responsabilidade do governo é ajudar o produtor a administrar sua propriedade de forma consciente, operar baseado em informações e agir com profissionalismo. O papel do Estado é fornecer estrutura, informação e apoio ao homem do campo. É aqui que entra o projeto Agroconsciente, uma iniciativa do governo que visa estimular a produção e o consumo conscientes de alimentos e o desenvolvimento sustentável da agricultura e da pesca em Santa Catarina. Criamos um modelo de comportamento baseado em conhecimento, difusão de ideias e de responsabilidades. Esse projeto pretende formar um produtor mais preparado, mais competitivo. É a partir da consciência no campo que podemos nos ver como povo, como sociedade, como Santa Catarina. E no nosso programa de hoje vamos continuar falando em fruticultura e um problema comum nos pomares de citros. Quem é produtor já deve ter observado um revestimento marrom, cinza escuro ou às vezes branco nos ramos das folhas das plantas. Parece um tipo de feltro ou camurça, mas na verdade são fungos que formam um tecido impermeável sobre a parte da planta. Veja na Dica Epagre como fazer o controle. Olá pessoal, o meu nome é Luana, eu sou pesquisadora da Epagre, da Estação Experimental de Itajaí, e hoje na Dica Epagre nós vamos falar sobre o feltro, também conhecido como camurça.
É uma doença causada por fungo, muito comum, de comum ocorrência aqui no estado de Santa Catarina, principalmente em locais úmidos, em pomares muito adensados, que não foram plantados com a exposição correta ao sol. Isso tudo influencia na ocorrência do feltro. É um fungo do gênero Septobasidium e, a depender da espécie do fungo, o feltro vai ter diferentes colorações. Neste caso, podemos observar uma coloração parda, ainda no seu estágio inicial. A doença se espalha pelos galhos, reveste o galho, o ramo da planta, e com o decorrer do tempo, esses galhos eles secam e ocorre a sua morte. Em condições de elevada umidade, além do feltro, também é muito comum a ocorrência de líquens, algas, que se desenvolvem na superfície dos galhos. Temos ainda musgos e também cipós que acabam aproveitando desse clima úmido para terem o seu desenvolvimento na planta cítrica. Como controlar então o feltro e esses demais problemas que surgem na cultura dos citros? Primeiramente, é muito importante levar em consideração o local do plantio, escolhendo sempre locais bem arejados, com uma perfeita exposição à luz solar, plantios não muito adensados, realizar a poda para arejamento da copa, controle das cochonilhas e também pode ser utilizada a cauda sulfocálcica. A cauda sulfocálcica é um produto já bastante utilizado. Ele pode controlar fungos, ácaros, cochonilhas e, além dessa ação fungicida, inseticida e acaricida, fornece às plantas os nutrientes cálcio e enxofre. Isso porque a cauda sulfocálcica provém da mistura do enxofre em pó e a cal virgem dissolvidos em água em fervura. A cauda sulfocálcica ela pode ser preparada na propriedade e, como também atualmente já existem soluções preparadas prontas para o uso, exigindo apenas a diluição. A diluição da cauda sulfocálcica é muito importante, pois ela pode queimar as plantas se a dose correta não for utilizada. Doses muito reduzidas podem não ter o efeito desejado, não fazendo com que ocorra o controle da camurça e esses demais problemas que nós falamos hoje, na dica EPAGRE. E também, se utilizada numa concentração muito alta, pode levar à queima das plantas, principalmente se as plantas estiverem com flores, o que não é recomendada a sua aplicação nesse momento. Agora nós vamos fazer a diluição da cauda sulfocálcica. É muito importante que, ao manusear a cauda, o operador ele utilize equipamento de proteção individual, uma vez que a cauda sulfocálcica é bastante corrosiva por ser altamente alcalina. Além do cuidado com a pele, com os olhos e a utilização do equipamento de proteção individual, deve-se tomar cuidado também com o equipamento utilizado para a pulverização da cauda sulfocálcica. Por ser altamente alcalina e corrosiva, é importante que seja preparado uma solução de vinagre ou até mesmo de limão, na proporção de 1 parte de limão para 9 partes de água, para evitar que o equipamento seja danificado. Nesse momento, o Zeca, nosso colaborador dos trabalhos da pesquisa, vai nos auxiliar na aferição da densidade da cauda sulfocálcica. A aferição da densidade é realizada com o densímetro de Balmer ou aerômetro de Balmer e, a depender da densidade indicada, é feita a diluição com base em tabelas. Vimos que a densidade da cauda está em 26 graus B. A partir da concentração final desejada, através da consulta pela tabela, nós faremos a diluição em água. Essas tabelas elas podem ser encontradas em materiais da EPAGRE, em publicações da EPAGRE e também em publicações na internet.
Você sabia que as ações de governança têm colocado o sistema cooperativista entre os bons exemplos de gestão desse país? É verdade. E para que a organização continue dando frutos e perpetuando esse modelo de negócios, a OCB realizou em Brasília o Intercoop 2018. O evento voltado para a intercooperação compartilhou conhecimento e projetos inovadores. Reveja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. A capital de todos os brasileiros, o centro político do país, a cidade criada por Juscelino Kubitschek, de grandes avenidas e de monumentos históricos, recebeu de braços abertos um dos maiores eventos do cooperativismo nacional. Durante 2 dias, Brasília se tornou a casa do associativismo, desse movimento que inspira e dá exemplos. Com o objetivo de disseminar as boas práticas de gestão, foi realizado o Intercoop 2018. Mais de 500 cooperativistas de todo o país estiveram aqui, enchendo de orgulho a organização. Nossas cooperativas precisam prosperar, precisam dar mais resultado aos nossos cooperados, à nossa gente. E como fazer isso utilizando as ferramentas que nós já temos disponíveis? As ferramentas da autogestão, PDGC, PDA, todos os programas de acompanhamento e monitoramento das cooperativas, ao mesmo tempo que nós temos que praticar a essência da cooperação, que é a intercooperação, é a relação entre cooperativas. Isso é essencial, o cooperativismo tem nisso uma força muito grande e uma oportunidade para se desenvolver. Então o Intercoop vem juntar essas duas coisas. O aperfeiçoamento dessas ferramentas de autogestão com a oportunidade de uma intercooperação do sistema. O evento foi aberto aos 13 ramos do cooperativismo, mas com foco centrado em 4 eixos: transportes, saúde, crédito e o agropecuário. A OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, aproveitou o Intercoop 2018 para sensibilizar todos os ramos do cooperativismo sobre a importância do projeto Somos Coop. Esse movimento, criado recentemente, deseja despertar nas cooperativas aquele sentimento de orgulho, de pertencimento. Afinal, hoje somos mais de 1 bilhão de associados em todo o mundo. Logo na primeira palestra do Intercoop, o cooperativista João Paulo Kozlovski, ex-presidente da OCEPAR, falou sobre a jornada de autogestão. O projeto, que iniciou pelo Paraná, hoje é aplicado por diversas cooperativas do Brasil. Nós temos várias ações que estão sendo desenvolvidas individualmente, mas nós precisamos somar essas ações dentro do programa especificamente de autogestão. E aí, o principal item desse programa é o autocontrole, é o monitoramento das cooperativas, onde a gente possa realmente acompanhar a evolução e onde há uma sinalização de dificuldade, você possa ir na cooperativa e sinalizar para que ela corrija essa falha. Outra coisa importante é que a autogestão tem que ser entendida como um instrumento de gestão. Não é um instrumento da organização estadual, da OCB. É um instrumento da cooperativa para que ela possa fazer no seu dia a dia a melhor gestão possível da sociedade. Já o economista Juan Jansen destacou a conjuntura político-econômica e as perspectivas para os próximos anos. Segundo ele, é preciso ter muita disciplina e principalmente sabedoria na hora de votar, porque o país não aceita mais novos aventureiros. Se o próximo governo não resolver esse problema, muito provavelmente a gente vai continuar retraindo e aí o governante seguinte vai ter mais desequilíbrios a corrigir e vai levar mais tempo. Por isso, ao invés de perder uma década, se a gente fizer uma nova aventura populista em termos de política econômica, o Brasil pode, de fato, perder 2 décadas em termos de crescimento econômico. Outro ponto crucial e que está preocupando os dirigentes cooperativistas é a possibilidade da retirada de 25% do Sistema S por parte do governo federal. Dinheiro que as organizações utilizam para capacitar, orientar, treinar e desenvolver o trabalhador. O cooperativismo se posicionou contra.
nós devemos ser contra a estatização do recurso dos ESSES, porque o recurso não é do governo. Não cabe ao governo dizer o que tem que ser feito com os recursos. O governo apenas arrecada esses recursos e recebe 3,5% para fazer isso. Então nós, como dirigentes da OCB, como presidente da OCEPAR e também mobilizando a nível do Estado do Paraná com o G7 e a região sul num fórum empresarial, nós definimos uma posição clara. Somos contra a estatização. Santa Catarina trouxe uma das maiores delegações do evento. Incentivados pela UCESC e pelo Sescope, os dirigentes vieram buscar esses novos conceitos para melhorar as tomadas de decisões. Significa a importância e a valorização que as nossas cooperativas de Santa Catarina deram para o evento. Eu acho que vem em busca de novos conhecimentos nesse Intercoop, que foi comentado bastante aqui da intercooperação e da autogestão também. Então a gente percebeu que realmente o nosso cooperativismo de Santa Catarina, pela delegação que está presente aqui hoje, é muito importante, bem significativa e vem em busca realmente de novos conhecimentos. Já vi que a troca de experiência aqui é bastante grande e a oportunidade também de oferecer produtos. De repente, numa próxima oportunidade, a gente venha para cá com a possibilidade de trazer o nosso produto, que é o arroz, que é o maracujá, enfim. Então, essa intercooperação, que é o que a OCB está tentando movimentar e nos apresentar de novo e bater na mesma tecla, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque a gente precisa fazer a intercooperação melhor do que estamos fazendo. Então, com certeza, a nossa cooperativa vai levar para casa muita informação daqui, muito conhecimento, troca de experiência, com conhecimento de pessoas também, de outras cooperativas do Brasil, que estão aqui expondo e participando desse evento. Com os novos conhecimentos sobre intercooperação apresentados no evento da OCB, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Saúde para você e sua família e até o nosso próximo encontro.